Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análise de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje, vamos para o terceiro vídeo dessa sequência, em que colocamos aqui ativos para investimentos em 2024. E hoje teremos aí 10 ações americanas, inclusive todas elas têm as suas BDRs, então é possível investir diretamente pela sua corretora na B3. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E antes de mais nada, vamos passar aqui a referência, né? Então, esse vídeo foi feito aí baseado nas indicações da Forbes, as 10 melhores ações para 2024. Vamos analisar cada uma delas, ver os seus principais indicadores nesse momento e, ao final, compor aí uma carteira com essas ações, avaliando aí quanto que você conseguiria aí de rendimento anual com essa carteira. Vamos então para a primeira ação, a empresa Visa, né, negociada com o código V na Bolsa Americana e Visa 34 na BDR, negociada na B3. Trata-se de uma gigante, né, ela tem um volume de transações de 14,8 trilhões de dólares, um volume de pagamentos de 12,3. São 4,3 bilhões de cartões emitidos. Então, é uma empresa gigantesca. Ela tem uma receita na casa de 32,6 bilhões de dólares anual e um lucro aí de 17 bilhões. A gente tem ali, né, ela mostrando aí o fluxo do dinheiro, né, desde o consumidor até o vendedor final, né, passando aí a transação por todo o seu sistema. Aqui temos uma visão geral das suas receitas, né, então ela tem ali na área de serviços, né, a 14,8 bilhões, 16 bilhões em processamento de dados e 11,6 bilhões em transações internacionais. Ela paga aí 12,3 bilhões em incentivos para os clientes, né, para o uso do cartão. E aí temos aí as receitas líquidas de 32,7 bilhões de dólares. É um valor muito grande, né, para você ter comparação, podemos ver os números da Cielo, né? Inclusive temos um vídeo no canal em que detalhamos ali os principais dados dessa empresa. Você pode fazer um paralelo com ela para ter ideia do porte da Visa, né, em relação a uma das maiores empresas nacionais nesse assunto, né? Então, trazendo aqui os principais indicadores, seu dividend yield de 0,7% é um valor relativamente baixo. Grande parte das ações americanas, em termos de dividend yield, elas pagam valores mais baixos aí do que estamos acostumados no Brasil, lembrando que são valores dolarizados, né? A relação PL na casa de 30, né, mostra aí que ela está num patamar de preços relativamente alto, né? E PVP em 13,69. A empresa praticamente não tem dívida líquida, né? Um valor muito baixo, perto dos seus indicadores ali, dívida líquida e EBITDA 0,08. A margem líquida de 52,9% é uma margem elevada e o seu ROI também é um valor bastante interessante, de 44,6%. A empresa ela teve um crescimento nos últimos 5 anos de 9,6% nas suas receitas anual, um crescimento anual, né? E um crescimento anual dos lucros na casa de quase 11%. Essa é a primeira empresa aí, é um porte bastante interessante de empresa, apesar de estar aí com alguns indicadores, né, a valores relativamente elevados de preço. A segunda empresa dessa lista, então, é uma empresa amplamente conhecida no país, né, um McDonald's, negociada em Nova York com o código MCD e no Brasil com MCDC34 por meio da sua BDR. É uma empresa gigantesca, que está o plano da empresa, né, chegar a 50 mil restaurantes espalhados pelo mundo até o final de 2027 e 250 milhões de usuários ativos ali no seu programa de fidelidade. A empresa aí direciona, né, tem 75 bilhões de vendas anuais, é um patamar bastante elevado.
e 27 mil restaurantes com sistema drive-thru. Vamos mostrar aqui um pouco o modelo de negócios do McDonald's, né? Então, a licença convencional que responde por 55% dos restaurantes, o investimento é feito no prédio, é feito pelo McDonald's e o franqueado ele adquire os equipamentos. Já o lucro, o franqueado fica com o fluxo de caixa, mas tem que repassar os royalties e o aluguel para o McDonald's. O outro modelo é a licença de desenvolvimento, em que o investimento ele é todo feito pelo franqueado, em equipamento, prédio, né? E o lucro ele repassa somente os royalties para o McDonald's, responde por 20% do total. Temos o afiliado estrangeiro, que são mais 20%, né? Da, da rede, e também tem um modelo de investimento similar em que o franqueado ele faz todo o investimento, né, em equipamentos e prédios. E temos 5% de restaurantes que são operação própria do McDonald's, em que a empresa faz diretamente o investimento, né, e fica, lógico, com todo o resultado da operação. Então, os mercados são 3 segmentos que a McDonald's considera: os Estados Unidos, que é um mercado à parte, né? A maior parte da receita da empresa vem de lá; os mercados de operadores internacionais, então são 19 mercados, incluindo países como Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido; e o mercado de desenvolvimento, né, internacional. São 75 mercados, incluindo aí Brasil, China e Japão. Olhando os principais dados da empresa, 2,1% de dividend yield, relação PL de 25, relação preço por valor patrimonial negativa, né, menos 43. Então ela tem alguma questão ali em relação ao seu patrimônio líquido, né, que ele está negativo nesse momento. É um ponto de atenção. A dívida líquida EBIT de 2,48 é um patamar relativamente elevado. Sua margem líquida é 33%. E o crescimento das receitas em 5 anos de 0,32% e dos lucros de 3,54%. Os números são bem mais modestos do que a Visa, que a gente viu agora há pouco. Vamos agora para a próxima empresa, a Taiwan Semiconductor, né, TSM, negociada com esse mesmo código nos Estados Unidos, e TSMC 34 na B3, por meio da BDR, né? Então, é uma empresa com foco, né, em semicondutores. Sua capacidade tem aumentado aí a cada ano, né? A gente vê em 2023 um aumento anual de 5% na capacidade, depois de registrar 9% e 7% nos 2 anos anteriores, né? E esse aumento de capacidade combinado aí com o preço, né, dos chips e condutores tem levado aí a um crescimento impressionante na receita e no lucro líquido, né? A gente observa pelos gráficos, apesar de estar em moeda taiwanesa, né, ele tem aí, você percebe a proporção, né? Saiu de 597 para 1.017 o lucro líquido, né? Então, é uma empresa que tem registrado muitos bons resultados, né? Seu dividend yield de 1,8%, relação preço-lucro de 19%, né? Preço-valor patrimonial de 6,10. A empresa está com a relação dívida líquida EBIT negativa, né? Ou seja, a empresa tem caixa. Sua margem líquida na casa de 40%, ROI de 31%. Crescimento de 17% na receita, né, os 5 anos, ao ano, né, e 22% de crescimento anual de lucros. Então, é uma empresa que tem números bastante impressionantes. Inclusive, temos um vídeo feito no canal, né, esse ano. Vou deixar o link aqui, caso você tenha interesse de ver os resultados da empresa em maiores detalhes. A empresa seguinte é a Microsoft, negociada com MSFT na Bolsa Americana e MSFT 34 na B3, por meio da BDR. Então, temos aí 3 grandes áreas que geram receita para a Microsoft: a produtividade e processos de negócio, cloud, né, nuvem, né, e computação pessoal. É interessante a gente observar que em 2023, né, a parte de cloud da empresa, ela apresenta aí um resultado bastante interessante, muito maior do que a computação pessoal que estamos aqui acostumados no dia a dia, né?
Então, temos aí 11 bilhões de dólares em cloud em 2023 como lucro operacional, quase 10 na área de produtividade e computação pessoal 5 bilhões. Então esses são os principais pontos ali onde a Microsoft gera o seu resultado. Olhando os indicadores, temos então um 0,75 de dividend yield, relação preço-lucro de 35 e 12,50 de relação preço-valor patrimonial. A empresa tem dívida líquida por EBITDA negativo, né? Ou seja, a empresa não está endividada, sua margem líquida de 35% e seu ROI de quase 35%. O crescimento de receita de quase 14% ao ano e o crescimento de lucro de quase 34% ao ano. Exceto a questão, né, dos seus indicadores de valuation, ela aparentemente tem um preço mais alto, né? A gente observa que de fato os resultados da empresa são bastante consistentes, né? Margens elevadas e indicadores de crescimento também elevados. A quinta empresa dessa lista temos a Zoetis. Confesso que é uma empresa que eu nunca analisei, nunca tive interesse, até desconhecida, né? É uma empresa voltada aí para a questão de remédios, vacinas, diagnósticos voltado para o mundo animal, né? Então ela tem uma receita anual de 8 bilhões de dólares. Então ela apresenta aí foco em 8 espécies animais, né? A gente vai ver um pouco mais adiante. 4 mil, mais de 4 mil empregados, né? Então, assim, é uma empresa com um mercado bastante amplo, atua no mundo inteiro, tem diversidade geográfica e tem mais de 2 mil produtos, né? Então, aqui temos uma visão, né, na saúde animal. Então, por espécies, né, a gente tem animais de companhia, né, ela é a número 1, né, em mercados, gado, peixes, né, produtos, né, então anti-infecções, né, vacinas, diagnósticos e parasitas. Ela é a número 1 na América do Norte, América Latina e Ásia, né? Então é uma empresa aí que tem um mercado bastante interessante. 54% da sua receita vem dos Estados Unidos, China 5%, Brasil 4%. Interessante que o Brasil aparece como um ponto de destaque, uma vez, né, que em termos de rebanho, né, o país tem aí um número bastante grande de animais, né? Então, essa é a visão geral dessa empresa. Seu dividend yield de 0,77, relação preço-lucro também elevada, 39, preço-valor patrimonial 17. A gente tem uma dívida líquida por EBITDA de 1,40, margem líquida de 27%, 44% de ROI e um crescimento de quase 9% na receita ao ano e 19, quase 20% de crescimento dos lucros ao ano. Então, é uma empresa que também tem números bastante interessantes. Aí um mercado aí um pouco diferente do que a gente está acostumado. Agora vamos para a Adobe, negociada com a DB34 na sua BDR, na B3, né? É uma empresa já bem conhecida, né? Principalmente aí quem usa aplicativos aí voltados para PDF, né? E mídias digitais, esse tipo de coisa. Ela tem 19 bilhões de receita anual. Ela tem um crescimento de 10% ao ano, né? Então a previsão aqui de resultados da empresa, né, ela tem um ganho por ação estimado aí de 11,82 dólares. Então, e ela inclusive gerou um fluxo de caixa de 7,3 bilhões e comprou 11 milhões de ações, né? Então, é uma empresa aí que está aí numa fase de crescimento bastante interessante. Ela não paga dividendos, né? A sua relação preço-lucro em 56, bastante esticada, né? 18,9 a relação preço-valor patrimonial, uma margem líquida de 28, ROI de 33, crescimento de receita de quase 22% ao ano e quase 33% de crescimento de lucro ao ano. Seguindo então para a próxima empresa, a Booking, né? BKNG e BKNG 34. É uma empresa aí que cuida da área de reservas, né? Voltada aí para o turismo. Ela tem a marca também Kayak,
de pesquisa, né, para viajantes, a Priceline, a Agoda e a OpenTable. A empresa, né, ela é voltada então para todos o que envolve, né, essa área de turismo, então acomodações, transporte em terra, voos, restaurantes, atividades e uma busca aí meta search, né, uma busca aí já com dados mais completos, né? Então, ela é uma empresa que nos 9 meses de 2023 ela gerou uma receita de 8,46 bilhões de dólares. Na área de mercadorias, a agência 7,3, um total aí de 16,5 bilhões de dólares. Então, a gente teve aí um lucro de 4 bilhões nos 9 meses de 2023, bem mais alto que 1,8 que foi registrado no mesmo período em 2022. Então, é uma empresa que passou por dificuldades aí e agora está retomando, né? Ela é uma empresa que não paga dividendos, sua relação preço-lucro na casa de 23. Temos aí dívida líquida no campo negativo, margem líquida é 25 e o seu patrimônio líquido é negativo também. Por conta aí do golpe que a empresa sofreu aí, principalmente aí depois de 2020, o crescimento de receita em 5 anos está negativo, em menos 16%. E o lucro caiu 1% ao ano aí nos últimos 5 anos. Então, uma empresa aí que passou por um momento um pouco mais difícil nos últimos anos aí. Vamos agora para mais uma gigante do Vale do Silício, né? A Apple, negociada por AAPL na Bolsa Americana e a AAPL 34 na BDR aqui no Brasil. Então, é uma empresa que nos últimos 12 meses, né, ela gerou aí vendas de 383 bilhões de dólares, e com isso aí um lucro operacional de 114 bilhões de dólares, gerando aí um lucro líquido de 96,99 bilhões. Por ação, né, na casa de 6,16. Então, a empresa, né, ela tem um mercado principal nas Américas, né, respondem aí por uma parcela grande dos 383, seguidos aí de Europa, China, Japão e o restante da Ásia e o Pacífico. Em termos de categoria, né, mais da metade das suas vendas ela é resultado do iPhone. Então, tem aí uma participação muito relevante, depois seguido pelo computador Mac, o iPad, os acessórios, né, como o Apple Watch, né, e uma parte de serviços, que é uma área da empresa que está crescendo bastante também, e tomando aí um nível de relevância mais alto aí no resultado. A empresa pagou 0,49% de dividend yield. Ela tem a relação preço-lucro de 32 e relação PVP de 48. Dívida líquida por EBITDA de 0,41. Margem líquida de 24,5, ROI de 149, crescimento de receita nos últimos 5 anos de 7,6 e de lucro de 10,3. Então é uma empresa aí, uma gigante, né, que aparece aí nessa lista como ações aí para se buscar, aí, se ter em sua carteira, né, buscando um resultado aí em 2024. A próxima empresa, a penúltima da lista, né, a Monster, ela é responsável aí pelos energéticos, né, as bebidas energéticas. Ela tem aí uma atuação, né, uma distribuição em boa parte do mundo, né, como podemos ver no mapa. Inclusive ali ela tem várias marcas, né, de bebidas energéticas que são distribuídas aí em diferentes lugares do mundo. A sua venda líquida nos 9 meses de 2023 foi de 5,4 bilhões de dólares e gerou um lucro aí de 1,26 bilhões. Então, uma empresa que cresceu bastante seu lucro, ficou em 1,21 dólar por ação. A dividend yield dela, 0. A gente tem uma relação preço-lucro de 36 e preço-valor patrimonial de 7. A margem líquida de 22, ROI de quase 20%. E ela teve um crescimento de 13% nas receitas ao ano e um crescimento dos lucros de 7,74%. Então,
É uma empresa que tem alguns números interessantes, mas é uma área específica ali, né? Um público bastante específico. E a última empresa da lista, temos a Union Pacific, uma empresa aí de ferrovias, né, negociadas com o PAC 34 na BDR, na B3, né? Então ela tem ali atuação em transporte, seja de volumes industrial ou transporte premium, inclusive intermodal internacional, né, atuando aí na distribuição ao longo dos Estados Unidos, né, e América do Norte de maneira geral. Ela é uma empresa que tem uma grande produtividade, né? Ela está aumentando a sua produtividade a cada ano. Inclusive, um dado curioso, né? Ela tem aí um comprimento de trem de 9.500 pés, né? Isso daí é um comprimento bastante grande aí, né? Mais de 3 quilômetros de trem, né? Percorrendo aí as ferrovias americanas. A empresa tem um dividend yield mais interessante de 2,18, relação preço-lucro de 22, 10,4 vezes o valor patrimonial. Sua dívida líquida por EBIT em 2,71, é um patamar mais alto de alavancagem. A margem líquida em 26%, ROI 45%. Ela teve um crescimento de 3,2% nas receitas ao ano e uma queda de 8% nos lucros ao ano, possivelmente aí referente a custos de combustível de maneira geral, né, que apresentaram um crescimento nos últimos anos. Aliás, se vocês quiserem um vídeo específico da Union Pacific ou de outra empresa americana dessas aqui, eu vou deixar, por favor, deixar no comentário ali que a gente elabora uma lista ali para o ano que vem, análise também dessas ações americanas. Bom, consolidando então, né, caso se tenha monte uma carteira com todos esses ativos, aqui estão as cotações das BDR, né, fica mais fácil para vocês a negociação na B3, né. Vale chamar a atenção que algumas empresas têm um nível de liquidez muito baixo, uma delas é a Union Pacific, com 54 mil, as 8 com 61 mil. Eu diria que até aí 500 mil, 1 milhão, né? Você deve se preocupar aí com investimento aí, com a questão da liquidez. Então, temos aí 3 que passam 1 milhão, né? Então, bastante atenção em relação a esse ponto. A renda anual, né? Das BDRs, né? Pegando o histórico delas. E com isso a gente teria um investimento de R$ 865, dando 7,75 média de dividend yield de 0,89% ao ano. Não é um dividend yield muito grande, mas temos que considerar que são empresas de grande porte, que têm um histórico de crescimento interessante e o resultado ele está dolarizado, né? E esse acho que é o principal ponto para quem investe em BDR. Isso daqui é um histórico longo do valor da cotação do dólar em relação ao real. Então temos aí aproximadamente aí desde 2006, 2007, né, a gente está numa tendência de crescimento da cotação do dólar. E em momentos de crise, por exemplo, em 2020, né, a gente teve um salto ali de cotação, né? Então a gente observa ali que os momentos em que o dólar apresentou queda, né, são momentos aí bastante curtos da história. Então é de certa forma aí uma forma de proteger o investimento em relação à desvalorização da nossa moeda. E espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui, como eu comentei, uma playlist com os diversos análises específicas de vários fundos imobiliários aí que a gente fez análise recentemente. Fique à vontade para dar uma olhada caso tenha interesse ali em se aprofundar um pouco mais em algum deles. E caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, né? Deixar o comentário, o que você achou dessa lista de fundos, né? Isso daí é muito importante para a divulgação do nosso canal.